E o nosso tema de discussão de hoje vai ser moral, principalmente tentando diferenciar ela de um outro aspecto que muitas vezes é tido como sinônimo, a questão da ética. Diferenciar ética de moralidade é um dos principais pressupostos para poder estudar filosofia e nos ajuda a entender muitas realidades de hoje. Essa confusão ela pode ser entendida pelo aspecto do uso cotidiano das duas palavras e eu diria até que, dependendo do contexto que a gente está aplicando, faz sentido usar como sinônimo sem uma grande falta no contexto. Alguns autores, inclusive, usam essas palavras como sinônimos nos seus conceitos filosóficos. No entanto, essas palavras costumam ter, se a gente pegar assim no contexto geral, duas diferenciações bem básicas. Eu posso ligar diretamente a estrutura da palavra ética a um conceito mais universalizante e a moral a uma estrutura mais particular. Ficou normal a gente entender que quando uma sociedade ela cria-se distante de outras, com seus hábitos, com seus costumes, com suas regras, o que ela cria ali é um conjunto moral, um conjunto de costumes que acaba garantindo a sustentação e acaba dando liga para aquela sociedade. O certo e o errado ali são valores morais. Quando eu costumo entender que esses valores tendem à universalização, nós chamamos eles de valores éticos. Eu costumo diferenciar mais rapidamente um e outro de valores práticos e reflexivos, mas é claro que aqui eu estou tentando resumir e a disputa e todo o contexto é muito maior. Mas vamos entender a seguinte situação. Se eu quero saber o que é certo dentro de uma sociedade, o que eu quero saber ali é o costume, é a regra, então é a moral. O que é moral num lugar necessariamente não é moral em outro. Então as regras morais elas são práticas e elas variam de lugar para lugar. Agora, se eu quero saber, por exemplo, o que é certo e o correto no mundo inteiro, um valor, uma tendência, uma forma de influenciar a sociedade, quem sabe até um ideal, aí sim a gente está falando de valores éticos. Como, por exemplo, a questão das normas profissionais. São coisas que nós tendemos, nós queremos, esperamos, expectativamos num profissional, e quando eles não cumprem essa questão, nós dizemos que estão sendo até antiéticos, contrários à regra estabelecida. Então, a ética se encontra onde, professor? Já que a moral é os costumes, a prática e ela varia de lugar para lugar. A ética, basicamente, aqui vai ser uma reflexão sobre a regra moral. Aquilo que uma sociedade faz pode ser considerado correto para o mundo inteiro ou já passou o tempo histórico daquilo? Porque afinal a moral ela está variando de espaço e tempo, como todas as cores da humanidade. Agora a ética ela tende a uma universalização, tentando entender que a sociedade humana chegou num nível tal que nós já podemos considerar que algumas cores são certas e erradas. Por exemplo, a questão da escravidão. Então a ética é uma atitude crítica sobre analisar algum costume, algum hábito social e entender se ele ainda é válido ou não, em que situação ele seria válido. E aí, quando a gente analisa esse conceito, nós poderemos, através da ética, mudá-lo. Coisas como a escravidão já foram consideradas corretas na sociedade. Isso era uma moral da época. Hoje não é mais, devido a uma reflexão ética feita sobre a questão da escravidão. Eu não estou falando que a escravidão acabou por essa reflexão, não vamos ser ingênuos. A reflexão acaba, principalmente aqui no Brasil, por uma questão econômica. Mas a ética é o que nos faz entender por que não mais escravizar hoje. Essa reflexão sobre o certo e o errado, tendendo ao universalismo. Eu tenho quase que um ciclo aqui infinito, né? Eu tenho a moral acontecendo desde os primórdios dos grupos humanos, depois o ser humano criando uma noção universalizante, a moral, uma tendência para todos seguirem, independente do espaço, muitas das vezes, independente dos países, rompendo as barreiras dos países. Isso está muito ligado ao homem que está ali mantendo uma estrutura no iluminismo, tá? Mas não só ele, essa discussão ela antecede um pouquinho, mas principalmente nessa fase. E depois que a ética ela atinge essa realidade da moral, ela acaba modificando a moral. Então é moral, ética e moral novamente. Isso acontece diariamente. Quando a gente fala da ONU, a gente está falando de valores éticos, valores universalizantes para a situação do mundo como um todo. Bem, professor, então quando eu falo de algo que é imoral, significa uma pessoa que está fazendo o quê? Está quebrando os valores éticos, porque conhece eles. Então está indo contra. Eu sei que numa sociedade, numa norma escrita, não precisa ser legal, é proibido, por exemplo, andar com determinadas roupas. E eu decido andar com determinadas roupas. Logo, eu estou sendo imoral. Tenho conhecimento, a consciência do fato e decido não cumpri-lo.
Agora, no entanto, se eu não conheço o arcabouço moral daquela situação, se eu não conheço os elementos daquela sociedade e eu acabo infringindo eles meio que sem querer, aí eu sou considerado um amoral. A amoralidade abarca tanto os animais, por exemplo, os animais, se eles fizerem coisas que nós consideramos errados, deixa eu pegar um exemplo aqui. Bem, não posso julgar que é imoral que um filho, tá, de um cachorro que eu tenho, acabe tendo relações sexuais com a própria mãe, incesto, que seria imoral no sentido humano da palavra. Como ele é um animal, ele desconhece essa regra e ele faz, não é imoral, porque ele não conhece essa regra. Isso se aplica a animais e também se aplica a seres humanos que, por algum motivo, desconhecem os contextos nos quais estão inseridos. Geralmente, um turista viajando faz isso muito facilmente. Ele quebra uma regra, ele não respeita ela, acaba rompendo ela, sendo que ele nem sabia que ela existia. Nesse momento, existe uma amoralidade e não uma imoralidade, tá bom? Além desses dois panoramas bem básicos, e lembro, aqui eu estou falando no sentido geral, existe também a questão de que cada autor pode considerar uma especificidade para cada tema, entendendo moral como alguma coisa e ética como alguma coisa, e aí ele vai elaborar geralmente em torno de um livro, um conceito explicando o que é ética para ele e o que é moral. E aí, essa é a variância de autor para autor. Mas no contexto geral, quando a gente fala sobre isso, a gente pode chegar a esse panorama de que a moral são os costumes, a prática, o social e a ética, essa tendência universalizante de uma reflexão, tá? Não ligado somente à prática, mas à reflexão sobre essas coisas. Também é possível entender uma postura sobre a questão dos juízos que nós imprimimos sobre o mundo, e que podem ser de valor ou podem ser de fato. Os juízos relacionados ao valor estão relacionados à nossa subjetividade. Então, quando você imprime uma opinião sobre algo, e essa opinião ela está carregada sobre uma valoração, uma intenção subjetiva, eu chamo de juízo de valor. Se você diz que algo é belo, que algo é espetacular, que algo é bonito em si, que algo é feio, necessariamente as coisas não são feias, bonitas ou espetaculares. É uma questão subjetiva sua. Então, o que você está dizendo tem uma variância, tem um valor para você. Juízo de valor, portanto, está carregado com a tua opinião, com a tua impressão particular. Já o juízo de fato está relacionado a coisas que estão sem essa carga, sem esse peso, e falam de um ponto de vista objetivo, coisas que são o que são, ou que provavelmente podem ser. Elas não precisam estar corretas, ter referência com a realidade, mas elas têm que ser possíveis, eu diria até plausíveis. Por exemplo, se eu disser que o fulano de tal tem 1,70 m e você olhar de longe ele parecer razoavelmente ter 1,70 m, não importa se ele realmente tem 1,70 m. 1,70 m é uma escala, é um valor, e que provavelmente ele poderia ter. Eu estou dando um valor, não estou dizendo que ele é bonito ou feio. 1,70 m é um valor positivo, ele pode realmente ter. Eu posso até ter errado, ele tem 1,69 m. Mesmo assim, o que eu tentei fazer não foi diminuir ou aumentar ele. Eu tentei dar uma impressão exata, sem a carga subjetiva do processo. Se eu disser que alguém estava de pé na sala de aula neste momento, é possível que alguém esteja de pé na sala de aula nesse momento? É. Então ali é um juízo de fato. Eu estou falando de uma circunstância que é totalmente possível. Eu não estou imprimindo uma carga subjetiva nesse processo, sobre maldade, bondade, nada que ali seja, eu diria, dúbio, confuso. É uma coisa reta, certo? Alguém está em pé na sala. É possível? É. Então, o juízo de fato. Por que eu estou explicando isso? Porque boa parte das confusões relacionadas à intolerância religiosa no mundo estão no fato de que pessoas de culturas diferentes, você deve ter percebido que fala de moral, eu falo de cultura, elas acabam confundindo juízo de fato com juízo de valor. Aquilo que elas acham, a sua opinião, em vez de achar que é um juízo de valor, que portanto pode estar errado, que portanto está carregado de uma subjetividade e não é correto, elas carregam como se fosse um juízo de fato, uma verdade que é plausível para o mundo. E é nessa confusão entre juízo de valor, de fato, que muitos dos preconceitos são aumentados, ampliados e são estabelecidos na sociedade. Que a pessoa não enxerga que ela está falando da sua opinião, da sua particularidade e não de um ponto de vista mais objetivo do processo. Beleza? É isso, galera. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula e valeu!